E hoje o tema da nossa live, apraxia de fala na infância, o AFI. Boa noite, Lucila, tudo bem? Quanto tempo? Vamos lá. Em geral, eu venho falando aqui, venho e falo com vocês sobre atraso de fala simples, dicas, estimulação, como perceber, o que é esperado por idade, como fazer. E, eventualmente, eu venho para falar também dos transtornos de fala, que são um pouco mais sérios, né, do que um atraso de fala simples, como é o caso da nossa live de hoje. Nossa live de hoje a gente está falando de um transtorno mais sério da fala, em que atinge algumas crianças, algumas têm esse diagnóstico, não sei se tem algum papai aqui ou mamãe aqui nessa live que já tenha recebido o diagnóstico de apraxia da fala na infância, mas eu sei que existem muitas dúvidas de vocês, porque vocês ouvem falar, mas não entendem exatamente o que é, quais são os sinais, como é tratado, o que acontece, por que a criança tem. Então, essa live hoje é justamente para falar sobre a apraxia da fala na infância, que muitas vezes é confundido com o transtorno do espectro autista, porque eles realmente têm algumas características que são parecidas, mas na sua essência são completamente diferentes. Então eu preciso dizer para vocês logo de cara que o quê? Apesar da explicação que eu vou dar hoje aqui para vocês, de tentar esclarecer o máximo possível do que é a apraxia de fala na infância, né, que recebe a sigla AFI, somente uma avaliação especializada é que fecha o diagnóstico, é que vai dizer para você com certeza se o seu filho tem ou não tem apraxia de fala na infância. Por isso também fica aqui a recomendação de que você procure profissionais especializados nessa área, porque esse aqui é um dos tipos de diagnósticos de difícil, né? É difícil fechar esse diagnóstico, a pessoa tem que ter muita experiência dentro da apraxia para que ela consiga direcionar essa criança adequadamente. Então, se você tem alguma... acha que seu filho pode ter avaliação, tá bom? Ó, aqui a Vanessa está falando que ela foi diagnosticada por um neuro, que vai essa semana para a fono para saber mais. A Rayana Maiara Cordeiro falou que o filho dela também recebeu o diagnóstico de apraxia. Eu vou aproveitar isso que a Vanessa está falando aqui. Apesar de sempre ter a indicação de levar no neuro, né, no caso aqui das crianças, no neuropediatra, o diagnóstico de apraxia da fala, para se tratar de um distúrbio de fala, quem fecha o diagnóstico somos nós, fonoaudiólogos, diagnóstico e tratamento. A grande maioria desses diagnósticos existe a necessidade do suporte com equipe multidisciplinar, mas o tratamento maior é focado com fonoaudiólogos. Mas a gente vai falar mais disso aqui pra frente, tá? Então, vamos lá. O que é, então, essa tal de apraxia de fala na infância? O que acontece? Gente, apraxia de fala na infância, ele é um distúrbio neurológico que afeta a produção motora da fala. Ou seja, né, a criança aí, ela não consegue planejar os movimentos, a sequência de movimentos que ela precisa fazer da musculatura e aqui dos ossos da face para produzir a sequência de sons necessárias para que se transforme, né, os sons que a gente produz em palavras e que isso saia com clareza. Então, ela não tem precisão e consistência nesses movimentos para que saia a fala como a gente entende, né, que é tão necessário para que a fala, essa fala sai bastante alterada. Então, essa criança, você percebe uma inconsistência muito grande na hora que ela vai tentar falar. Os sons saem alterados, às vezes ela faz entonação mais forte na palavra onde não tem essa entonação, ela demora um pouco mais de tempo para falar. Tudo isso por causa dessa inconsistência
né, dessa dificuldade do cérebro mandar a informação aqui para a boca. É como se essa conexão tivesse sido cortada. Para a gente falar, né, para essas crianças conseguirem falar, eles precisam ordenar a sequência de movimentos motores, né, coordenar tudo bem precisamente, do musculatura da face, dos ossos, e aí aqui envolve língua, lábios, bochecha, mandíbula, maxila, palato mole, palato duro, para que ela consiga produzir o som, juntar esse som a outro som e formar sílabas, e essas sílabas se juntarem para formar palavras e frases e assim por, né, sequência. Então, o cérebro tem que conseguir comunicar todos esses movimentos com precisão para que essa criança consiga falar, que nem eu estou falando aqui com vocês, que nem vocês mesmos aí falam. Então, para a gente conseguir falar, a gente precisa ter essa coordenação. A gente precisa que esse cérebro mande essa informação e eu consiga coordenar cada um desses movimentos para que eu consiga falar adequadamente. Na criança que tem apraxia de fala, é como se ela não conseguisse, é como se ela não tivesse essa conexão. Esse cérebro acaba mandando informações alteradas. Então, ela não consegue fazer esse movimento tão preciso da musculatura, dos ossos, para que os sons saiam adequados e assim você entenda com clareza a fala dessa criança. E vale ressaltar aqui que o diagnóstico de apraxia da fala só é possível ser feito depois que a criança começa as tentativas dela de fala. Porque se trata de um distúrbio motor da fala, eu só vou conseguir perceber isso quando ela começa a falar. E é justamente por isso que o diagnóstico antes dos 2 anos de idade é muito difícil, apesar da gente já observar alguns sinais e sintomas, mas o diagnóstico em geral antes dos 2 é muito difícil de ser dado. Ela precisa falar, e aí quando ela começa a falar, você começa a perceber inconsistências. Por exemplo, num dia ela fala uma palavrinha do jeito, no outro dia aquela mesma palavrinha já é outro jeito, num dia ela consegue fazer um som, no outro dia ela já não consegue mais fazer esse som, é como se ela não conseguisse manter. E aí você percebe nessa criança que ela entende tudo o que você fala, que ela tem uma compreensão adequadíssima, ela obedece comandos verbais, se você pedir para ela pegar uma coisa, ela pega. Você percebe que a inteligência ali está totalmente adequada, mas a dificuldade de se expressar é muito, muito, muito grande. Tem muita hesitação nessa criança na hora dela fazer as tentativas de fala, porque ela, por ter essa consciência, né, ela é inteligente, ela entende tudo, ela percebe que ela também não está conseguindo produzir do jeito que ela deveria. Para vocês terem ideia, acha que é a Associação Americana de Linguagem, ela fala que uma a cada 1.000 crianças fecham diagnóstico de apraxia de fala na infância. Isso é muita coisa. É muita criança que pode ter apraxia de fala na infância. Uma a cada 1.000. E, né, aqui vem um outro dado importante, predominantemente meninos. Muito mais meninos do que meninas com apraxia de fala na infância. Então, quando a gente fala de apraxia de fala, é isso que você vai ter percepção. Existem alguns sinais que a gente percebe dessa criança. Junto com essa inconsistência na hora dela conseguir falar, de como se ela não soubesse movimentar o lábio, como ela não soubesse utilizar a língua, né? Você olha para aquela criança, você percebe, parece que a língua fica passeada, ela não sabe fazer o ponto articulatório certinho para produzir o som, né? O foneminha correspondente à letra. Para deixar claro o que é ponto articulatório, é cada movimento que eu estou fazendo aqui agora, ó, que vocês estão vendo, para eu produzir essa sequência de palavras e sons que eu estou fazendo para você. Então, essa criança que tem apraxia de fala, ela tem coordenação na hora de fazer cada um desses movimentos. É como se ela não soubesse utilizar essa musculatura para falar. E aí aqui vem algo que é
importante de ser dito. Essa criança não vai apresentar a incoordenação apenas na fala, essa incoordenação motora apenas na fala. Ela vai apresentar essa incoordenação motora em outras situações em que essa mesma musculatura é exigido. Então, por exemplo, ela vai apresentar essa mesma incoordenação na hora de mastigar, por exemplo. Essas crianças, elas tendem a ser um pouco mais distraídas. Então, é muito comum acontecer com elas, por exemplo, na hora da alimentação, de colocar a comida na boca e ficar com a comida parada ali um tempão, porque já não sabe mais fazer o movimento de mastigação. Aí tem que lembrar. Aí você vê que a mastigação não é tão eficiente, essa criança vai começar, ela tende a ter uma seleção por alimentos mais fáceis de mastigar por causa dessa incoordenação. Além dessa incoordenação que a gente está falando aqui de cabeça e pescoço, né, de fala, de mastigação, é muito comum a gente ver também essas questões motoras, de coordenação motora grossa e fina. Então é uma criança que você vai ver que vai ter dificuldade de pegar num lápis e ao mesmo tempo você pode ver ele com uma dificuldade de pular, por exemplo, de conseguir fazer o movimento para pular. Porque a gente precisa entender que nada é uma coisa apenas isolada. A maioria desses diagnósticos, desses transtornos, desses distúrbios que nós temos, são associados a outros sinais globais do desenvolvimento da criança. E aí, por isso aqui de novo, né, é importante que se leve no neuropediatra para avaliar, porque ele, né, é o profissional que avalia o neurodesenvolvimento da criança. E como aqui a apraxia é um distúrbio neurológico que afeta a produção motora da fala, precisa do acompanhamento com ele, mas essencialmente fono. Somos nós, através da avaliação, através de aplicação de protocolo, que nós conseguimos fechar o diagnóstico dando o suporte aí para o neuropediatra. Mas pode ser que essa criança precise de suporte de várias outras especialidades. Então aqui, por exemplo, ela pode precisar da terapia ocupacional, para ajudar nessas questões de coordenação motora, da fisioterapia, ela pode precisar de uma nutricionista. Tudo vai depender do que essa criança apresenta na avaliação, apresenta de sinal e sintoma. Dentro da apraxia de fala, existem diferentes graus, né, do que a criança pode apresentar. Então, ela pode ter uma apraxia mais leve, mas ela pode ter uma apraxia mais severa. E é por isso que é tão complexo o diagnóstico e somente o profissional especializado consegue fechar o diagnóstico mais certinho, porque ele pode facilmente se confundir com outras coisas. E aí aqui, na apraxia de fala, a gente precisa dizer que nós não falamos em cura, que isso é uma grande dúvida que tem, né? Ah, mas tem cura? Nós não falamos em cura, nós falamos em tratamento, em reabilitação. E quanto mais precocemente, quanto mais for um profissional adequado e que mais direcione essa reabilitação, melhores são os resultados dessas crianças que têm apraxia de fala na infância. Inclusive, essas crianças que são tratadas, que são direcionadas, que recebem o tratamento adequado, nos casos leves, a grande maioria delas desenvolve a fala dentro do que se espera. E nos casos que são mais severos, a gente consegue que ela desenvolva uma fala funcional. Não vai ser uma fala que nem eu estou falando aqui com você, mas ele vai conseguir se comunicar. E também a gente, nesses casos mais severos, a gente usa muito para dar suporte na comunicação dessa criança, a comunicação alternativa, que, por exemplo, uma delas montar pranchas de comunicação em que a criança aponta para dizer o que quer, o que está sentindo, o que está querendo fazer e para dar suporte. Então, a gente consegue que todas essas crianças tenham, sim, uma comunicação efetiva, mesmo que não seja 100% através da fala. O que vai direcionar, o que vai nos determinar e mostrar como essa criança vai poder evoluir, vai ser justamente isso, o tratamento precoce. Quanto mais cedo você levar seu filho para uma avaliação,
melhor vai ser. E aí eu reforço de novo aqui para vocês algo que eu falo em todas as lives. A gente espera que a criança fale as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano de idade, no máximo 1 ano e 4 meses. Se seu filho não está falando, você já tem que acender o seu alerta. Não estou dizendo aqui que com isso ele tem um diagnóstico de um transtorno de fala associado, que ele tem uma apraxia, que ele está no TEA. Ele pode ter um atraso de fala simples, mas merece atenção de toda forma. Um dos sinais da apraxia de fala é sim a demora para falar as primeiras palavrinhas, né? Ela demora muito mais para sair aquela palavrinha. É um bebê que quando era pequena, né, bebezinho, era um bebê mais silencioso, você não viu muitos balbucios dele. Aqui você também percebe que as tentativas dele de fala são mais reduzidas, na hora de tentar se comunicar, ele tenta se comunicar de outras formas, por exemplo, através dos gestos. Você vê também que ele tem uma dificuldade de interação. A dificuldade de interação dele não é porque ele não entenda sobre interação, mas por causa da dificuldade de se comunicar na hora de interagir. Então, de novo, problemas motores orais que não são somente relacionados à tentativa de falar. Mas, por exemplo, essa criança vai ter dificuldade na mastigação. Essa criança, se você pedir para ela soprar, ela vai ter dificuldade no sopro. Se você pedir para ela jogar um beijo, vai ter dificuldade de jogar no beijo, de estalar uma língua, né, que é isso aqui. Qualquer coisa que você peça para ela relacionado, que precise da musculatura, precise de movimentos motores, ela vai ter dificuldade em fazer. Mas ela vai estar entendendo absolutamente tudo que acontece ao redor dela. A compreensão dessa criança aqui está totalmente preservada, inteligentíssima. Então, sobre causas, né? Porque também é uma dúvida. Mas o que causa apraxia de fala? Não tem uma causa determinada. Apesar dos médicos pedirem, né, a gente solicitar alguns exames, mas ela não vai aparecer em nenhum exame de fato. Mas a gente sabe que pode ser tanto de causas desconhecidas, pode ser por conta da mamãe aí ter tido, a mamãe e o bebê ter tido uma infecção ou algum trauma durante a gestação ou logo após o nascimento. Pode ser por motivos de distúrbios neurológicos conhecidos, pode ser por conta de questões genéticas também. Então é multifatorial. E aqui eu tô vendo aqui que tem alguns papais e mamães me mandando aqui, meu filho é autista e tem apraxia. Meu filho tem T21 e tem apraxia. Um diagnóstico não exclui o outro. Uma criança ela pode sim ter vários diagnósticos. E, de novo, o que determina é uma avaliação especializada, né? Quanto mais especialista for essa equipe multi, mais direcionado vão ser esses diagnósticos. Tá? Então, vocês que estão me mandando isso aí, fiquem tranquilos que provavelmente o diagnóstico está certo, porque a apraxia de fala na infância pode sim vir associado a outros diagnósticos, assim como ela pode não estar associada, ela ser só uma apraxia de fala. A gente só vai saber isso dentro de uma avaliação com os sinais e sintomas que essa criança vai apresentar. E essa avaliação, gente, não é coisa de avaliação de tipo uma avaliação, e vai ter diagnóstico. Essa criança, ela vai precisar de uma sequência de sessões para poder ser fechado o diagnóstico, porque ele é realmente complexo. Então, de novo, característica principal aqui da apraxia de fala é como se o cérebro dessa criança não estivesse mandando a informação para a musculatura, tivesse cortado aqui. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo, mas na hora do meu cérebro mandar a informação aqui para a minha musculatura movimentar, isso tenha sido cortado e eu não consigo apresentar consistência na hora da fala. Então, é muito comum que essas crianças falem assim, em alguns momentos,
não consigam produzir as consoantes na hora de falar, que elas falem somente as vogais da palavra. Por exemplo, a palavra avião fala aião. Dê entonação em momento errado, em vez de falar bola, fala bolar, né? A acentuação tônica lá no lá. É comum ela falar uma palavra de um jeito num dia, no outro jeito, de outro jeito no outro dia, depois não fala mais, aí volta a falar de outro jeito. Mas é essencial que essa criança já tenha iniciado a fala, ela já tenha feito as tentativas dela de fala para a gente poder conseguir observar junto com os outros sinais a incoordenação motora dessa fala. Tem uma frase que a Sociedade Brasileira aí da Apraxia, né, do Brasil, que eles, quando estão nas datas, tem uma data, eu esqueci qual é a data agora, que é em atenção à apraxia de fala na infância, que descreve muito bem como são essas crianças que têm apraxia de fala. Ela diz assim: eu sei muito mais do que eu digo, eu penso muito mais do que eu falo e eu entendo muito mais do que você imagina. A dificuldade da apraxia de fala é na produção da fala, dos sons da fala, mas a compreensão, o pensamento, o raciocínio tá todo dentro da cabeça. E aí aqui também eu tenho que trazer o alerta para vocês que apesar de, por exemplo, aqui na apraxia de fala, ter essa dificuldade na produção, na coordenação, e às vezes a fala sai embolada, e às vezes a criança engolir fonemas, existem outros transtornos de fala que também apresentam distúrbio articulatório, em que as características são produzidas dessa mesma forma de fala embolada, engolir fonema, mas não vai vir associado com outros tipos de incoordenação. Essa criança, dentro de outro diagnóstico, em geral, quando ela consegue produzir uma palavra, ela segue se mantendo falando aquela palavra, ela não vai alternar muito, diferente do que acontece na apraxia de fala. Eu entendo que é um assunto complexo de se entender, porque assim, muitas das coisas que eu estou dizendo aqui para vocês vai se parecer com o que o filho de vocês está apresentando, do que o filho de vocês está se mostrando. Ah, meu filho já está com 1 ano e 6 meses e não está falando. É apraxia? Não sei. A gente só vai saber através de uma avaliação. Mas o que eu sempre digo para vocês, estímulo precoce. Quanto mais vocês estimularem o filho de vocês, melhor vai ser o desenvolvimento dele, independente se ele vai ter um diagnóstico mais sério ou não, ou se vai ser um atraso de fala simples. Então aqui, para quem está com filho aí, que já recebeu o diagnóstico de apraxia de fala, levem para os tratamentos que foram direcionados, principalmente aí com fonoaudiólogo especialista. Um dos tratamentos que a gente tem visto muito resultado, né, que está sendo mais aceito, que ajuda muito no desenvolvimento dessa criança, é o método PROMPT, que é um método em que a gente ajuda a criança, ensina os pontos motores para ela, dando auxílio para ela, falando assim de uma forma bem simples aqui para vocês, e que a criança vai aprendendo através do modelo, né, ali direto e mostrando bem para ela como é que é. É um dos métodos mais que a gente vê mais resultados. Mas eu sempre digo também que o melhor resultado, né, o melhor método vai ser aquele que mais funciona para o seu filho. Então talvez o seu filho não vá se adaptar a esse, a gente vai ter que tentar outro e assim por diante. O que é mais importante é tratar, é você também se estudar, né? Eu sempre digo para vocês, quanto mais vocês aprendem, mais vocês são capazes de ajudar o filho de vocês em qualquer questão. Então, e você aí que está em dúvida em relação se o filho tem ou não tem apraxia de fala, se você está vendo que ele está com muita dificuldade para ir desenvolver as palavrinhas, você vê também uma dificuldade alimentar, você vê uma incoordenação motora dele durante a brincadeira, ele é uma criança um pouco mais desastrada, leve para uma avaliação com fonoaudiólogo e com neuropediatra para que possa direcionar você. É sempre melhor saber do que não saber. Então não fiquem com medo de receber diagnóstico.
É melhor você estar num quarto com luz acesa e enxergando as coisas para você não tropeçar do que você estar num quarto escuro podendo cair a qualquer momento. Então eu sempre digo para vocês que é melhor que vocês saibam o que está acontecendo com o filho de vocês e direcione ele, do que vocês não saberem, porque quando a gente não sabe, né, tem aquele ditado, quando a gente não sabe que caminho seguir, qualquer um serve. E aí nisso, essa criança pode estar perdendo uma boa janela do conhecimento dela, do aprendizado dela, que é através da intervenção precoce. Quanto mais cedo, melhor, principalmente nesses casos. E reforço de novo que a criança que mesmo que ela tenha esse diagnóstico de apraxia da fala, que é um distúrbio neurológico que afeta a produção motora da fala, no qual a precisão e a consistência dos movimentos necessários à fala estão alterados, mesmo essa criança ela vai ter toda a condição de desenvolver fala desde que ela seja tratada adequadamente, direcionada para o caso dela. De novo aqui frisando que é aqui o diagnóstico, né, da apraxia da fala. Essas duas palavrinhas fazem muita diferença na hora de você perceber o que o seu filho está produzindo, que é a precisão e a consistência na produção dos sons. Se seu filho tem um atraso de fala, mas que ele se mantém falando daquele mesmo jeito, aquela palavrinha que ele adquiriu, ele fala sempre da mesma forminha, né? Ele aprendeu a falar uma palavra, ele segue falando, mesmo que poucas palavras, mesmo que ele tenha aí atraso, pouco provável dele ter apraxia de fala, porque a apraxia de fala precisa de que ele seja suportada, baseada pela falta de precisão e consistência nessa produção dos sons que essa criança já é capaz de fazer. Um dia de um jeito, outro dia de outro jeito, e assim vai até, claro, né, ela ser tratada, e daí a coisa começa a andar melhor. Vocês estão entendendo? Deu para dar uma entendida? Deu para acompanhar? Me digam aí antes de eu continuar aqui. Aproveitar para beber uma água. Eu sei, de novo, afirmo para vocês, eu sei que é complexo de vocês entenderem, assim, aqui em uma live eu tô tentando resumir para vocês de uma forma mais simples para que seja possível de que vocês entendam. Mas aqui, sem sombra de dúvidas, a apraxia de fala é algo que vocês vão necessitar de uma avaliação com o especialista. Não vai ter jeito. Só a avaliação com o especialista é que vai ver cada um desses detalhes, porque são inúmeros sinais e sintomas. Eu estou falando aqui para vocês os mais comuns, mas existem outros que também a criança pode apresentar, né? Cada criança tem a sua particularidade. Que bom que vocês entenderam, que bom que vocês estão acompanhando. Então, de novo, reforço para vocês, 1 a cada 1000 crianças elas vão fechar diagnóstico de apraxia de fala na infância. A maioria, predominantemente, são meninos, mas essas crianças, através do tratamento precoce, da intervenção, da estimulação, elas são capazes de desenvolver fala. Inclusive, gente, é muito difícil uma criança não desenvolver fala. É raro. Ela precisa ter um problema muito, muito sério, muito grave para que ela não consiga desenvolver nem sequer uma fala funcional. Então, mesmo com esses diagnósticos associados aqui, mesmo que ele tenha um distúrbio de fala mais sério, ainda assim, através do tratamento, através do acompanhamento com equipe multidisciplinar, é possível que ela consiga, e junto com suporte aí família, né, gente? Então, frase aqui que descreve, de novo, vou dizer a frase para vocês, que descreve muito bem as crianças com apraxia de fala. Eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo, e eu entendo muito mais do que você imagina.